Fala galera que está assistindo esse vídeo. A proposta disso aqui é basicamente resolver as questões da Uncisal, certo? Para quem não conhece, o vestibular da Uncisal é aquele vestibular de Alagoas, Maceió. E a questão que eu vou resolver agora, a questão que você clicou e que eu vou resolver agora, você pode encontrar ela na prova branca e na prova azul como questão de número 1 e na prova verde na questão amarela com a questão correspondente a número 18, certo? Vamos lá. Leia a tirinha e em seguida assinale a alternativa que apresenta a transposição expressada com correção gramatical da fala do garoto para o discurso indireto, certo? Perceba que a gente está falando sobre tipos de discurso. E o discurso que ele quer transpor é um discurso indireto. O nosso dever é identificar qual é o tipo de discurso que esse garoto está falando e poder transcrever ele para o discurso indireto, certo? O garoto fala bem assim: existe vida em outros planetas? Esta é uma grande questão. Depois de ler, a gente percebe que esse discurso que ele está falando é um discurso direto. Por que é um discurso direto, William? Porque é o próprio garoto que está falando, certo? Vamos basicamente exemplificar os três tipos de discurso e como é que caracteriza cada um desses discursos. Ó. A gente passa o slide, a gente percebe que desses três tipos de discurso a gente classifica em discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, certo? Se eu vou ler as características do discurso direto, eu percebo que a reprodução da comunicação, seja pensamento, seja expressão da fala entre os personagens, é uma reprodução fiel. Geralmente é bom notar que aparece dois pontos, aspas, travessão, nesse tipo de discurso. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é: eu não andei de bicicleta ontem. Se a gente agora vai para o discurso indireto, percebe que essa reprodução agora é parcial e não mais fiel como era antes, certo? O que eu quero dizer com essa fidelidade é que tudo que a pessoa falou vai ser expressa de ponto a ponto, certo? Perceba que nesse discurso indireto a gente vai ter uma ideia de afastamento, uma ideia que não está mais próximo o narrador com o personagem, agora eles estão longe, certo? E geralmente esse tipo de discurso indireto, a gente vai ter a presença de orações subordinadas. O exemplo que eu trouxe para ele aqui ele disse que não andou de bicicleta ontem. Se eu vou no discurso direto, eu digo que eu não andei de bicicleta ontem. Já no discurso indireto, eu posso dizer que ele disse que não andou de bicicleta ontem. Certo? Basicamente, o que a gente percebe de diferença é a presença do disse, agora no discurso indireto, e a mudança do tempo verbal. Certo? Um terceiro e último tipo de discurso que a gente vai abordar é o discurso indireto livre. O que é que você precisa lembrar? É que é uma mistura, é um mix. É uma confusão entre discurso direto e discurso indireto. Você vai pegar características do direto e do discurso indireto e juntar eles dois. Como é que ficaria isso? Um exemplo. Aí o exemplo que está aqui escrito está: na fazenda, os dias de Frederico eram sempre iguais. Bom, até agora a gente percebe que quem está falando é uma outra pessoa, que a gente pode chamar de narrador. E o narrador está falando sobre a história de um tal de Frederico. E ele fala que na fazenda os dias de Frederico eram sempre iguais. Alimentava os animais e regava as plantas. Até aqui também continua essa mesma pessoa do narrador. Porém, quando chega agora, ainda não remendei a mangueira que furou ontem, a gente percebe que agora é o Frederico que está falando, e não mais o narrador. Então seria esse mix, essa mistura de discursos indireto e indireto que a gente encontra no discurso indireto livre. Passando aqui o slide, a gente tem que perceber que para transpor esses tipos de discurso, ou melhor, sai do discurso direto, que foi o discurso dito lá pelo garoto na questão, para o discurso indireto, que é o que a questão pede, a gente vai ter que mudar os tempos verbais, certo? Dos 6 tempos verbais que a gente tem no indicativo, com as conjugações, eu coloquei cantar, correr e dividir. Cantar, lembrando, primeira conjugação, correr, segunda e dividir na terceira conjugação. A gente vai transpor dos 3 verbos que estão na primeira linha, os 3 verbos que estão na segunda linha, desculpa. Certo? O que é isso? Ei, i, ara, era, que está entre parênteses de cor preta. Seriam as terminações, as desinências de cada um desses verbos. Se a gente fala o verbo cantar, no pretérito perfeito vai ficar eu cantei. Já o correr, eu corri. Já o dividir, eu dividi. Se a gente agora traz para o pretérito mais que perfeito,
a gente vai colocar um outro tipo de discurso, que é o discurso indireto. Então, se antes eu falava eu cantei, agora no pretérito mais que perfeito eu vou dizer ele disse que cantara, ele disse que correra, ele disse que dividira. E assim sucessivamente. Vai fazer tanto para a primeira coluna, tanto para a segunda coluna, quanto para a terceira coluna. É identificar o tipo de verbo que está presente e depois transpor ele para o outro modelo de verbo, certo? Para outra conjugação. Aqui ficaria um outro tipo de exemplo, lembrando que é quase a mesma coisa que apareceu no slide anterior. A gente tem as 6 conjugações do indicativo, como é que identifica ele, como é que a gente vai transpor para que tipo de verbo antes era no discurso direto e agora vai ser no discurso indireto, certo? Só que aqui eu coloco outros exemplos e com as terminações principais, assim como estava lá. E a questão de volta. Bom, eu diminui o tamanho da tirinha. E o que é que a gente precisa identificar na tirinha para resolver de forma bem simples essa questão? Identificar os verbos e perceber como mudar eles, certo? Se a gente começa a ler, existe vidas em outro planeta, em outros planetas, o verbo existir está presente dentro dessa oração. Se a gente procura saber que tempo está o verbo existir, a gente percebe que é um tempo do presente. Como assim? Eu existo, tu existe, ele existe. Certo? Então é o tempo do presente do indicativo. Se é do presente do indicativo, eu vou ter que lembrar de ir lá para minha diquinha. Lembra? Naquela dica, quando ele era do presente do indicativo, ó, ele vai para o pretérito imperfeito do indicativo. Se a gente volta mais um pouco, quando era, ó, percebe? Presente de indicativo, a coluna do meio. Eu vou passar para o pretérito imperfeito. Lembrando que esse final O para as 3 conjugações, aqui é para a primeira pessoa. Então é eu canto, tu. Desculpa. Eu canto, eu corro e eu divido. Se eu vou conjugar em outras conjugações, em outras pessoas, desculpe, ficaria eu canto, tu cantas, ele canta. Se eu vou falar sobre o verbo existir, eu existo, tu existes, ele existe, como está lá. Então, se a gente passa para o pretérito imperfeito, ficava existir a, certo? Pretérito imperfeito indicativo. Já o verbo é bem fácil de identificar, é uma ação pontual, uma ação do presente, segue o mesmo padrão de raciocínio e a gente passa para o era, que é o pretérito perfeito indicativo. Com isso, a gente já elimina algumas questões, certo? Alguns itens, desculpa. O item B, porque ele fala sobre perguntou se existiu, não é existiu, é existia. O item C também pelo mesmo erro. E o item E, certo? Aí a gente ficaria com o item A e o item D. Se a gente ler o item A, ele fala perguntou se existia vidas em outros planetas. Disse que essa era uma grande questão. Já no item D, ele fala perguntou se existia vidas em outros planetas. Disse que aquela era uma grande questão. Aí você chega para mim. Lembra lá, William, quando a gente classificou os 3 tipos de discurso, e uma das diferenças que foi colocada nas características era que no discurso indireto, que era a presença de afastamento. Bom, se eu digo que há uma ideia de afastamento, e eu percebo que a diferença principal do item A para o item D é o pronome, que no item A você tem o pronome essa, e no item D você tem aquela. Aí eu perguntaria a vocês, qual que daria mais a ideia de afastamento? Essa ou aquela, certo? Então a gente vai perceber que aquela dessa ideia de afastamento melhor do que essa. Com isso a gente descarta o item E e assinala o item D. Lembre de colaborar conosco. Obrigado, galera. Um abraço e até a próxima.